Obrigado. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de registrar o agradecimento da equipe editorial da Motrivivência pela oportunidade, de estarmos aqui comemorando juntos os nossos 30 anos. E aproveito para também cumprimentar o portal de periódicos, não apenas pelos 10 anos, mas também pelo evento que organizou, e as outras revistas que estão sendo homenageadas e que logo após também estarão aqui se apresentando. A Motrivivência é uma revista que completou exatamente nesse mês de maio 30 anos. É uma revista da área de educação física, esporte e lazer, ligada ao Labomídia, eu já estou me adiantando aqui um pouco. E ela tem, e essa é uma pretensão nossa, de dizer que nós temos 30 anos de história e resistência, porque desde o seu nascimento ela andou na contramão da história. Ela nasce no menor estado da federação, que era Sergipe, em 1988, logo após o fim da ditadura militar. E é engraçado a gente estar falando de fim da ditadura nesse momento, porque... Bom, deixa para lá. E, naquele momento, a educação física baseava-se principalmente na questão do esporte de rendimento, do treinamento esportivo. Nós vivíamos uma época em que o treinamento esportivo dominava as revistas, as poucas revistas de educação física, ou então a área de saúde, atividade física relacionada à saúde. E a Motrivivência nasce na contramão disso, propondo que se olhasse para o movimento humano, ou para a motricidade humana, como era chamado o objeto de estudo, com um olhar menos voltado para o treinamento e para o condicionamento e mais voltado para uma perspectiva antropológica e social. Esse é uma parte do editorial do primeiro número, de forma audaciosa, já anuncia que estamos partindo a revista, e a data chama atenção porque é exatamente maio de 1988. Então, nós estamos exatamente no mês do lançamento da primeira edição da revista. E a capa, depois eu vou falar um pouquinho sobre a capa, mas a capa já anunciava o que era o velho, não tem nada contra barbudos aqui, mas o que era o velho de barba e o que era o que se pretendia que fosse o novo. Está difícil de ver, mas ali fala em calistenia e coisas da educação física do século XIX, e, do outro lado, as coisas que se pretendia propor que fosse divulgado nesta revista. Em 1993, o professor Maurício Roberto da Silva, um dos criadores da revista, aportou aqui nessa terra, veio de Aracaju e junto trouxe a revista. E aqui um núcleo de estudos pedagógicos que tinha no Centro de Desportos aqui, acolheu a revista. E ela ficou no núcleo de estudos pedagógicos até 2012, quando o Labomídia, que é um laboratório e observatório da mídia esportiva, terminou assumindo a responsabilidade institucional pela revista. É a segunda revista mais antiga da área da educação física em circulação. Outras nasceram antes, mas pararam pelo caminho, e nós continuamos desde então. Ela foi impressa e semestral até 2006, quando ela passa para o portal. Integra o portal desde o seu início, desde 2008, e a primeira edição em versão digital ainda sai com data de capa de 2007, que está ali. A partir daí, então, a gente passa a circular apenas em versão digital. Esta é a cara da revista no portal. O projeto editorial e gráfico da revista se mantém, com pequenas mudanças. A gente é uma revista moda antiga. Hoje de manhã, ouvindo a professora Sueli, ouvindo a vice-reitora, eu cheguei à conclusão que eu e a revista, não os meninos que trabalham nela, mas eu e o professor Maurício, e a revista é jurássica. Tende à extinção. Mas a gente ainda mantém, ela é diagramada, ela tem ainda editoriais, não na linha do comentário da professora Sueli, mas a gente faz um editorial contextualizando o momento histórico e da área em cada número. A gente ainda tem capa, cada número tem uma capa, embora pouca gente vá ver a capa, mas ainda temos uma capa.
E ainda temos uma sessão de homenagens, né? Cada número a gente homenageia alguém do campo. Nós estamos agora finalizando a homenagem aos membros que foram ou são do nosso Conselho Científico. A gente tem desde o seu início, como eu disse lá na apresentação do editorial, do primeiro número, a gente tem uma preferência, vamos dizer assim, por abordagens socioculturais e pedagógicas da educação física. A educação física, vamos dizer assim, é meio polissêmica, né? Então a gente faz um recorte e trabalha com as perspectivas que tratam do movimento humano ou da cultura corporal a partir de uma visão pedagógica. É espaço para vários tipos de produção, então a gente tem a seção de artigos, normal, nós temos uma seção chamada Porta Aberta, onde a gente publica entrevistas, a gente publica resenhas ainda, né? E temos uma seção temática, que é anual, né? A gente chama a seção temática de um ano para o outro, e aí são temas que são emergentes ou que estão se consolidando na área. Também não temos restrições a pesquisadores de diferentes tipos ou momentos de formação, né? Claro, dificilmente a gente hoje publica um artigo de um aluno de graduação, mas um aluno de graduação de iniciação científica com o seu orientador, por exemplo, tem espaço sim na revista, tem a porta aberta para acolher esse tipo de produção. E nós temos muita satisfação de saber que nós temos pessoas que publicaram como estudantes na Motrivivência e que hoje não apenas são professores universitários, como são, inclusive, pareceristas da revista, o que nos enche de orgulho. E é também uma estratégia de formação para os alunos de graduação e pós-graduação que trabalham no Labomídia. Todos eles ajudam na revista. E ajudam é uma maneira assim, muito delicada de dizer que são convocados a contribuir com o seu esforço na revista. Temos aqui um dos nossos pós-graduandos, o Ângelo, que está filmando. Temos outros professores. O professor Rogério, que está ao lado dele, é o outro editor, né, o coordenador do Labomídia. Então, a gente tem uma proposta de que a revista não é apenas para veicular, mas é também para formar pessoal da educação física. Atualmente, ela tem uma circulação quadrimestral. Temos, em média, 45 artigos publicados por ano. No Qualis Capes, a gente é da área 21, que é metida a medicina, essas coisas, embora não seja, né? É terapia ocupacional, fisioterapia, mas a gente paga o preço de estar nessa área 21 e a gente é B2. O acesso aberto para leitura, download, essas coisas que a gente já ouviu falar hoje aqui, né? Os fluxos de submissão e avaliação, a gente considera que, em relação às outras revistas da área, o nosso fluxo está muito bom. Isso significa dizer que nós temos bons colaboradores como avaliadores, bastante dinâmicos, bastante atuantes, mas, infelizmente, o fluxo aprovação-publicação, esse sim está devendo, né? Nós estamos ainda publicando artigos aprovados no final do primeiro semestre do ano passado. Então, tem artigos que ficam 1 ano para ser publicado. Infelizmente, talvez em função do número de edições que nós publicamos ao ano. Esta é a capa da revista comemorativa, que já está no ar. Nós fizemos uma capa com uma composição dos meninos que fizeram uma capa com pedacinhos das capas dos números anteriores. É o número 50, é o volume 53, na verdade, é o volume 30, número 53, está virado ali. Conquistas. Nós consideramos uma das conquistas sobreviver 30 anos, né? Acho que não são muitas as revistas, sobretudo de áreas como a nossa, que sobrevivem tanto tempo assim. Também consideramos que a gente está conseguindo aperfeiçoar o nosso projeto editorial sem abrir mão dos nossos princípios. Outra conquista foi ter digitalizado todo o acervo. Quando nós passamos para o portal, um dos nossos compromissos era digitalizar todo o acervo. Está todo digitalizado, todo disponível desde a número 1. Com uma ajudinha do portal, a gente conseguiu uma indexação ao Lilacs, e era a condição para a gente continuar no portal, inclusive, né? Porque aí é a condição para a gente ser B2 na área 21. Então, até nisso, o portal nos ajudou, né? Botou a faca no peito e a gente teve que correr atrás. E nós temos um bom reconhecimento da nossa comunidade acadêmica. O relatório do portal do ano passado, de 2016 diz que nós tivemos 320 mil acessos.
se eu não estou enganado, entre as 3 revistas mais acessadas. Não sei exatamente a classificação. Desafios. Sobreviver outros 30, né, que é um grande desafio. Conseguir o que todo mundo deseja, fontes regulares de financiamento, para que o editor não seja um catador de edital, né, de correr atrás de edital. Tornar-se trimestral, para poder reduzir o tempo entre aprovação e publicação, porque esse a gente reconhece um dos nossos calcanhares. Uma internacionalização, por enquanto, mais direcionada numa perspectiva sul-sul, ou seja, nós queremos ocupar espaço na América Latina, com os países de língua espanhola. Já temos recebido material de países de língua portuguesa da África. Então, a nossa internacionalização vai um pouco no sentido contrário, por isso que eu disse que a revista já nasceu sempre no sentido meio de resistência. Um desafio é manter-se como periódico e a brincadeira de qualificado, né, para a gente não perder essa condição. E que o portal não nos mande embora, e, sobretudo, que a gente mantenha esse apoio do Labomídia para que ela continue sendo amadora, no sentido não de ir contra a profissionalização que foi tão falado aqui, mas no sentido das pessoas se envolverem, né, amorosamente com o que fazem. E é o que a gente tem a pretensão de dizer que faz. Alguns agradecimentos, já que o tempo está finalizando. Impossível dizer todos, mas queremos agradecer a todas as pessoas que nesses 30 anos colaboraram com a revista. São inúmeros os editores, avaliadores, né? Então, autores, leitores. Queremos agradecer ao Centro de Desportos que nos acolhe, o Labomídia, o Centro da Rede Sedes, né? Que é um programa do Ministério do Esporte, com o qual a gente tem também uma parceria. E aqui faço em nome do professor Rogério, que se encontra aqui, da professora Luciana Fiamontini, que não se encontra nesse momento, mas é uma parceira também, e dos membros da comissão editorial, e eu destaco aqui Bianca Pofo, que é uma doutoranda, e que está conosco na revista, ela coordena a comissão editorial e está na revista conosco já desde a graduação. Ela começou como bolsista da revista, hoje está terminando doutorado na UFPR. Outros agradecimentos especiais à professora Úrsula, à professora Rosângela, à professora Ari, da Federal de Goiás, que na época era nosso aluno de doutorado aqui, e a bibliotecária Andréa Grandes, porque foram as pessoas que nos capacitaram, promoveram, nos auxiliaram na migração para o portal e nos permitiram a digitalização de todo o acervo, né? O laboratório da professora Úrsula e da professora Rosângela num janeiro muito quente, nós passamos lá uma semana digitalizando todo o acervo para a gente poder botar no ar. Então, e de modo muito especial ao pessoal do portal de periódicos, né? Que são os nossos queridos. Então, eu sei que eu esqueci alguém ali, mas eu botei a Lúcia, o Alexandre. O Alexandre é o nosso terror, porque quando ele vai fazer revisão de metadados, a gente treme nas bases. Juliana, o João, que nos ajudou a fazer a indexação ao Lilacs, o Gabriel, a Júlia, que fez o selo comemorativo e fez o brasão da revista. Então, especialmente para vocês, obrigado por existirem. E aqui os nossos contatos. Estamos em boa companhia, estando no portal, por isso a gente agradece muito. Obrigado, Lúcia. Agradecemos a fala do professor Giovanni e entregamos solenemente uma lembrança. Em nome da equipe do Portal de Periódicos UFSC, pela passagem dos 30 anos da Motrivivência. Parabéns!